Alô, meu amigo, alô, minha amiga, saudações condominiais. Está no ar aqui o Papo Condominial Cast RS, tá? Eu tô tendo o privilégio hoje, não é a Mauri que está apresentando neste momento, é o Daniel Lima, isso mesmo. Daniel Lima veio de São Paulo, estamos aqui diretamente do primeiro Fórum de Gestão Condominial aqui no RS, ao qual agradeço imensamente a todos os apoiadores, a todo o público que se encontra presente fisicamente e você que também está presente, seja de maneira digital, que está acompanhando via YouTube, via LinkedIn ou Facebook, além dos agregadores de podcast, tá? Então, você gosta de ouvir nos agregadores? Muita gente gosta de ouvir lá no Deezer, lá no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Então, aproveita para acompanhar este conteúdo aí no agregador da tua preferência, tá? Então, estamos aqui, como eu te falei, diretamente do nosso evento, né? Primeiro Fórum de Gestão Condominial do RS, acontecendo aqui no dia 22 de outubro, no período da tarde e noite, tá? Diretamente de Porto Alegre. E essa iniciativa nossa de trazer os parceiros para que a gente pudesse abrir mais um canal de comunicação dos parceiros com vocês, do nosso público, para que vocês tivessem também, você que não veio, você que vai ouvir posteriormente, tivesse a oportunidade de entender um pouco, né, das soluções em produtos e serviços aí dos nossos parceiros. Aqui na mesa, né, meus amigos, meus colegas vão concordar, com certeza, da gente começar com as apresentações, tá? Primeiramente com as mulheres, estou aqui com a Juliana da Ondre Pisby. Juliana Ondre Pisby, saudações condominiais, vamos saudar aqui o nosso público antes da gente começar a falar. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, público. É uma honra, uma satisfação imensa estar participando aqui desse fórum condominial com vocês. Muito obrigado, Juliana. Essa foi a Juliana da Ondre Pisby. Ao lado da Juliana, quem está conosco é o Lucas Oliboni, da Duplex Garantidora. Saudações condominiais, Lucas. Saudações, Daniel. Muito obrigado pelo convite, uma honra muito grande estar participando aqui do primeiro fórum, aqui em Porto Alegre, então tenhamos aí um excelente evento, certamente. Obrigado, Lucas. E em frente ao Lucas, você que não está vendo via vídeo, tá? Mas posicionado aqui em frente ao Lucas, nosso querido amigo, o Leandro aqui da Aliança Administradora de Condomínios. Saudações condominiais, Leandro! Olá, Daniel. Mais uma vez é um prazer ter a oportunidade de estar aqui contigo, né? E que tenhamos um ótimo evento aí, bem grandioso. Desejo também que seja um excelente evento, muito proveitoso para todos vocês, que façam bastante contatos, que possam falar bastante do produto ou do serviço de vocês e que possamos aqui fortalecer as conexões para que posteriormente possamos fazer muitos negócios e, consequentemente, o bem para o nosso mercado condominial. Vamos começar com a Juliana. Juliana, nesta primeira rodada, eu queria que vocês... Vou pedir a cada um de vocês o mesmo, tá? Primeiramente, na mesma ordem da apresentação, que a Juliana fizesse uma apresentação do que é que ela trouxe, do que é que a Ondre Pisby... Falar um pouco da Ondre Pisby, é isso? Acertei? Isso, da Ondre Pisby e o que é que ela trouxe, o que é que ela espera do evento. E no final eu tenho mais outra rodada com outra pergunta. Fique à vontade. Com vocês, Juliana. Obrigada, Daniel. Bem, a Ondre Pisby é uma empresa que está no mercado de prestação de serviços, terceirização, né, de mão de obra há mais de 45 anos. Então, nós somos uma equipe de mais de 8.000 funcionários, estamos aqui na região do Rio Grande do Sul há 30 anos. Então, agora, nós atendemos a parte pública, né? Muito pesado aqui no estado, e agora a gente quer mais atender a parte privada. Estamos começando pelos condomínios. E condomínios, né? Com certeza, é a menina dos olhos, com né? certeza. E aqui no Rio Grande tem bastante condomínio para se atender, né? Exatamente. Então, a gente está fazendo um projeto, uma ação de vendas, né, bem voltada para o público do condomínio, né? Então, tem toda uma prestação de serviços que nós temos plena capacidade de fornecer, que é portaria, zeladoria, facilities em geral, né? Exatamente. Na sua visão, na visão da empresa, tá? Qual que é, assim, a principal diferença do público que hoje, vamos falar assim, que é o maior percentual de atendimento das cartelas,
né, dos clientes que você tem, que aquele cliente é diferente de atender o cliente que é governamental, que é serviço público, de atender a condomínio. Qual que seria a principal diferença na opinião de vocês? E se vocês, como que vocês se prepararam para vir de fato para esse mercado? Sim, o privado ele é mais delicado, né? Ele exige uma atenção bem mais forte, né? Tanto no atendimento, a equipe, né? O público ele já é mais ali o que está no edital, então já segue mais uma coisa bem robotizada, vamos dizer assim. Mas o privado já não, o privado ele já é mais delicado, ele precisa ter toda essa estrutura voltada para o privado e selecionar o pessoal, né? Bem para fazer esse atendimento bem diferenciado. Com certeza. E qual que é o grande segredo que, na tua opinião, você traria para quem está ouvindo aqui o podcast? Mais uma pergunta trazendo. Prestação de serviço. Como é que faz para convencer o condômino a contratar a melhor proposta e não a mais barata? E a melhor não necessariamente, quero enfatizar, que seja também a mais cara, tá? Exatamente. Então até a mais barata pode ser a melhor, pode ser a proposta média, mas qual que é a grande dica que você traz aí para o síndico que está ouvindo, até para lançar essa estratégia no seu empreendimento na hora de fazer essa contratação? Sim, o diferencial, eu acredito, é a resposta ao atendimento do síndico. Normalmente, as empresas tendem a pecar na resolução das solicitações do síndico. Então, esse é o nosso forte. É a resposta, a equipe pronta para a substituição imediata de um funcionário, colaborador que está lá na ponta, né, prestando um serviço que não ficou bom ou que está faltando muito, né? Então essas substituições, essas resoluções dos problemas, Sim. das solicitações dos síndicos, com mais agilidade, com certeza, a estrutura, né, para atender essa solicitação. Sem dúvidas. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com mais uma rodada contigo, tá? Vamos conversar também com os outros colegas aqui da mesa, para que eles possam também estar trazendo, tá? Então a produção vai fazer aí a junção das partes que você está falando, mais a parte final, e aí a produção vai entregar com certeza um conteúdo específico de cada empresa, tá bom? Tranquilo. Então era essa também uma preocupação nossa, de entregar um material personalizado para cada um de vocês, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui com o Lucas. Lucas, obrigado por você estar aqui conosco, tá? Você está em uma área extremamente sensível do condomínio. Exatamente. Cara, de verdade, eu teria orgulho se eu fosse, né, criador de uma solução dessa, se eu tivesse à frente de uma solução dessa, porque de fato é uma solução que salva a vida de alguns condomínios, mantém outros de pé, recupera vários outros, né, até sendo um pouco redundante com a questão do salvamento, né? Mas assim, explica para o público o que é que a Duplex trouxe aqui para o fórum, né, de gestão, o que é que se ela trouxe, além do que ela já tem, se ela trouxe alguma novidade, quais são as perspectivas. Vamos começar falando um pouco sobre isso. Perfeito, perfeito. Bom, Daniel, obrigado, né, de novo aqui, para a gente estar tendo essa conversa e poder apresentar aqui a nossa empresa. A Duplex é uma empresa aqui de Porto Alegre, então a gente atende fora, né, consegue atender o estado inteiro e também fora do estado. Mas hoje com um foco bem forte aqui no Rio Grande do Sul, e é uma empresa de soluções financeiras, né? Então, o principal produto é a garantia condominial, que é um produto já mais conhecido fora do Rio Grande do Sul, aqui não é tão conhecido, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo tem mais, o pessoal conhece mais o produto do que aqui, mas além disso a gente busca oferecer outras soluções financeiras, né? De maneira que a gente consiga ajudar o condomínio a combater um problema que machuca bastante, que é a inadimplência, né? Então, todo condomínio, basicamente, ele tem uma inadimplência. Poucos condomínios aqui não tem. Geralmente, um condomínio muito pequeno não vai ter inadimplência. Agora, a maioria dos condomínios tem, porque acontece ali da pessoa, algum morador tá com alguma dificuldade financeira, ou então se apertou em algum momento e vai ficar inadimplente. E qual que é o grande problema da inadimplência? É que o condomínio ele não tem margem, ele não tem lucro. Então aquilo que ele arrecada todo mês é para pagar a conta. É o rateio de despesas. É um rateio de despesas. É isso né? mesmo. A gente vive numa comunidade que é o condomínio, a conta deu X, esse X é dividido entre todas as unidades. Não tem um extra, né? Até para que não pese no bolso de alguém mais do que de outra pessoa. Então, quando tem a inadimplência, isso prejudica o síndico, que não consegue cumprir Sim. com os deveres dele, de pagar as contas, pagar o fornecedor, fazer uma manutenção, e prejudica também aquele morador que é o adimplente, que é o que paga em dia.
porque o que vai acontecer? Ele vai precisar ter uma previsão de inadimplência, vai ter que fazer uma recuperação de saldo, vai ter que ficar pagando mais, não porque o outro não pagou porque quis, não, porque ele precisou de uma dificuldade financeira e deixou em aberto. Então a gente traz hoje 4 produtos basicamente. O primeiro é a garantia condominial. Então a garantia é o que? A gente garante a 100% da arrecadação do condomínio. Então se o condomínio planejou naquele mês receber um valor X, todo aquele valor é garantido, aí a gente fica Para o gestor condominial é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. Ele mundos. prevê X e realiza X. Tudo que foi previsto que ele tinha que fazer, tudo a manutenção que ele tinha que fazer, os pagamentos que ele tinha que fazer, ele vai conseguir fazer. Né? E o principal, no mês seguinte não vai ter uma taxinha a mais para aquele cara que pagou em dia ter que pagar para buscar um saldo. Né? Então a garantia é o principal produto e por demanda, na verdade, dos próprios síndicos que a gente teve, a gente também faz aquisição de saldo devedor. Né? Então de dívida. Né? Eu tenho dívida, eu tenho uma inadimplência lá de 2, 3 anos que eu tá machucando meu caixa, tá faltando, eu preciso fazer uma obra rápida. A gente consegue fazer uma aquisição desse crédito, ou então chamada essa, também não tem uma dívida, cria uma, né, digamos assim, uma chamada essa a gente consegue adquirir também. Nesse então, ponto me permita só uma colocação, no caso, vocês adquirem toda dívida que houver, você adquire, ou por exemplo, há um levantamento de requisitos, olha, esta dívida daqui, o caso está muito complexo, a gente recupera. Qual que é o critério para vocês fazerem aí essa aquisição? Perfeito. Como tu falou no início, o nosso produto ele é muito sensível, né? Porque a gente lida com dinheiro de terceiros. Então a gente está cuidando da arrecadação do condomínio e principalmente mexendo com o financeiro. Então todo condomínio ele passa por uma análise de risco muito grande, né? Hoje, se eu te falar qual é o principal ativo da Duplex hoje, não é talvez a carteira e sim a nossa análise de risco. Então o forte da nossa empresa é a análise de risco. A gente tem alguns sócios que vieram de áreas muito importantes, assim, né? Todos no setor financeiro. Né? Então a gente, quando vai entrar um condomínio, a gente vai fazer uma análise de risco desse condomínio dos últimos 2 anos, para entender como que é a rotina de pagamento desse condomínio e o risco que a gente vai ter, se a gente consegue ou não fazer a garantia desse condomínio, por qual valor, ou então negar. Né? Então, mas se ele passou no garantido, 100% das unidades, a partir da contratação, estão garantidas. Quando eu vou fazer uma aquisição de passivo, o que acontece? Aí eu vou ter que fazer uma análise um pouco mais rigorosa daquela unidade, daquele processo. E aí sim, se tiver alguns riscos ali de tamanho da dívida ou de própria capacidade de pagamento da unidade, eu vou negar. Então o que vai acontecer? Vai passar 4, 5 unidades para a gente avaliar e talvez a gente adquira todas ou talvez eu adquira uma ou 2. Tá. Então tem esse controle. Para quem está ouvindo o nosso podcast, tá? Só uma coisa. Hoje as pessoas estão muito naquela questão da agilidade, tá? Ou seja, eu entrei em contato, olha, realmente o meu condomínio está numa situação difícil, a Duplex, eu percebi que é uma solução que vai ajudar muito a minha gestão. Entrei em contato com a Duplex, tá? Você tem assim uma estimativa de quanto tempo vocês retornam? Essa análise, ela é uma análise mais demorada ou ela é feita de maneira, lógico, ela é hoje os sistemas computacionais, né? São muito interligados, você consegue fazer esses levantamentos até que rapidamente, né? Então, sim, esse levantamento é feito rápido, o síndico ele vai ser atingido como? Como é que funciona? A gente vai pedir alguns relatórios, tá, né? Então o síndico vai entrar em contato com a administradora, o Leandro já conhece bem como é que funciona. A gente vai pedir alguns relatórios, basicamente ali inadimplência, sim, relatório de boleto, de pagamento, resumo. Vai nos enviar esse material, a gente faz tudo automatizado, então hoje onde é que ele vai ter uma mão ali de alguém que não a máquina analisando, né? Depois que a máquina ali, o nosso programa fizer a análise e nos der ali um rating ali, que ele vai definir a taxa e vai aprovar ou não, ele vai para um comitê de crédito nosso, de análise, que vai definir a palavra final ali, então é formado por 3 dos nossos sócios, e esse retorno a gente dá hoje em até 48 horas. Muito bom, muito bom. Então, nos entregou a documentação correta, a gente deu o ok no formato que a gente precisa, né? Então a gente pede alguns documentos, alguns formatos. Depois que entregou, até 48 horas você já está com o retorno já. Muito bom. Item número 1 você falou da garantia, item número 2 da aquisição de receita e faltou falar do 3 e do 4 que pode prosseguir a partir de agora. A garantia é o nosso principal. Junto com ela, então, a gente tem essas formas de aquisição e aí são 2, né? Uma é quando eu olho para o passado, então eu faço uma compra de dívida. Então eu olho aquelas unidades que tem alguns meses atrasado, estão em processo, não sabe quando vai receber, eu posso fazer a aquisição disso. O outro é quando eu olho para o futuro.
Então, tu não tem um crédito para vender, ou então eu não consegui fazer uma análise que foi aprovada, né? Eu não quis adquirir aquela dívida. Tu pode, vamos dizer assim, criar uma. Dali para frente, O que tu faz? Eu garanto uma chamada extra ou eu adquiro uma chamada extra. Então, tu aprova ali, tu precisa fazer uma chamada extra agora, só que tu vai demorar 1 ano para arrecadar, mas tu precisa da obra agora. Então, tu cria ela de 1 ano e eu adquiro ela agora. Então, a gente faz uma antecipação desse recebível. E a quarta é a negociação. Então, aquelas unidades que não foram garantidas com a gente, aquelas cobranças passadas que não estão ainda no nosso garantido, a gente consegue, através da nossa plataforma ali, Parcelinha Digital, que está dentro do site da Duplex, tu consegue fazer o parcelamento em até 12 vezes no cartão. Sim. O condômino, e aí nesse caso também a gente atende locação, vai receber ali na hora e a gente fica então com esse parcelamento pra gente. Então é uma plataforma de negociação. Muito bom, muito bom. Achei interessante que você falou também, né, que assim, este tipo de serviço ele é oriundo aqui da região sul. Sim. Principalmente de Santa Catarina, né, e no Paraná você tem hoje a maior quantidade de empresas neste nicho, mas Paraná e Santa Catarina são campeões assim de adesão neste tipo de formato, né? E o Rio Grande já abraçou também, o Rio Grande, vocês estão cada vez mais crescendo, né? A gente está há 3 anos, né, com a empresa aqui, o aniversário foi ontem, inclusive. Olha só, parabéns. Ontem a gente fechou 3 anos, muito obrigado. E realmente, quando a gente estudou o mercado para começar a garantia, a gente foi estudar o mercado do Rio Grande do Sul, a gente queria fazer ele aqui e tem algumas particularidades, né, em relação a Santa Catarina e Paraná. O que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez, a gente precisava de parceiros, ter um bom relacionamento com os parceiros, e o principal parceiro são os administradores. Então a gente sentou com os administradores primeiro, conversou que tipo de fluxo, porque era um problema que a gente via, as próprias administradoras falavam, a gente não gosta muito de trabalhar com garantidora porque tem o fluxo de pagamento deles, atrapalha pra gente, pra nossa gestão. Então a gente sentou com algumas administradoras para estudar um pouco esse fluxo e conseguir desenhar um fluxo que funcionasse muito bem para eles. E talvez aí tenha sido o pulo do gato, digamos assim, que a gente conseguiu uma receptividade muito forte das administradoras, né? Que foi ter um relacionamento com eles e ajudar eles também, não só o síndico lá com a questão financeira, Perfeito. mas na gestão junto com eles. E a gente vê também as próprias garantidoras de Santa Catarina e Paraná vindo para o Rio Grande do Sul. A gente gosta disso, né? A gente gosta da concorrência, porque o Rio Grande do Sul não conhece tanto a garantia, né? Os síndicos não sabem muito. Sim. Então o principal trabalho nosso é estar num evento desse e explicar como é que funciona. E é muito simples, né? A gente vai arrecadar 100%. Vai antecipar 100% da arrecadação, vai ficar responsável pela inadimplência. O pessoal, mas só isso? Só isso. Só que o pessoal não conhece. E aí Simples assim, é só fazer o processo Exato. de maneira correta, né? Aprovar devidamente a Assembleia. Né? Exatamente, alguns passos, né? Meio que obrigatórios ali, de aprovação em Assembleia. Mas é muito simples, mas o síndico não conhece. Então a gente brinca que é bom ver as outras garantidoras vindo, porque daí o pessoal começa a conhecer e depois a gente vai brigar para quem tem o melhor serviço. Agora, o principal é abrir o mercado, que o pessoal só vai nos contratar, nos buscar, se souber que a gente existe, né? Se souber que o produto existe. Com certeza, com certeza. Te agradeço, daqui a pouquinho volto aí contigo para a gente fazer uma última pergunta para finalizar nossa participação. Quero saudar também nosso querido amigo Leandro, tá? Que nos recebeu aí há poucos dias atrás, tá? Por sinal, eu quero começar a fala parabenizando a belíssima iniciativa da Aliança, tá? Que fez ali o piquete lá na tua estrutura. E vou falar para você, vou deixar gravado aqui neste podcast. Nunca mais eu perco este momento de vocês gaúchos que, na minha opinião, eu jamais vi uma manifestação cultural. E olha que eu não circulo pouco, tá? Eu circulo desde lá Manaus até aqui Porto Alegre. Eu jamais vi uma manifestação cultural tão linda e intensa do que o que vocês fizeram aqui. Então eu quero começar parabenizando ao povo gaúcho, tá? Tivemos aí, né, para quem não sabe, o gaúcho claro que sabe, mas como tem gente do Brasil todo aí ouvindo também o podcast, né? Tem ouvintes do Brasil todo, vocês que são de outros estados, eu tô falando aí da Semana Farroupilha, que não é semana, né? É o mês Farroupilha praticamente, né? Que fica lá no Parque Harmonia, e algumas empresas fazem fora lá do parque, né? Então, foi uma manifestação cultural, estivemos lá na sede da Aliança, tirei foto lá, gravei com o chapéu de gaúcho, né, Tchê? Tchê. Com o chapéu do gaúcho que aqui
está sendo entrevistado, então parabéns, tá? Queria que você também falasse um pouco, o Leandro, o que é que faz lá na Aliança, há quanto tempo está aí no mercado e o que é que espera de um evento condominial como este, ao passo que também aproveito para agradecer pelo apoio e pela parceria aí com o Papo Condominial, sempre junto. Que bom. Bom, Daniel, como não poderia ser diferente, eu preciso te agradecer pela oportunidade de tu ter ido conhecer um pouquinho da Aliança, né, nesse evento que nós fizemos. E sim, né, o povo gaúcho, ele é um povo que ele dá muito valor para sua cultura, né, e a gente gosta de, pelo menos para nós, né, a gente gosta de mostrar que a gente gosta daquilo que é nosso. Sim, né, perfeito. o povo gaúcho é um povo muito orgulhoso. E a Aliança, né, como uma administradora de condomínios do Rio Grande do Sul, né, ela prima muito, né, por isso, pelas culturas, pelas raízes. Falando um pouco mais de Aliança, a Aliança é uma administradora de condomínios, então, né, ela está há 26 anos no mercado. Somos oriundos de um escritório de advocacia. Eu acho que aí é algo que nos diferencia do mercado. Nós não somos uma imobiliária, mas sim uma administradora de condomínios que trabalha com vendas e que trabalha com locação. Eu vi que tu fizeste algumas perguntas, né, para os colegas aqui. Mas o que a tua empresa tem de diferente? O que a tua empresa oferece? O que vocês fazem de diferente? Na verdade, assim, ó, nós temos a tecnologia, nós temos a infraestrutura, mas pelo incrível que pareça, o que é que tu faz de diferente? É o atendimento, é o acolhimento, é o estar próximo, é o relacionamento duradouro, entendeu? É tu não esquecer das pessoas. E sabe que nós temos uma questão muito interessante, né? Porque faz parte do nosso mercado, assim como eu capto cliente, eu perco o cliente também. Sim, sim. E é uma coisa muito interessante que acontece na nossa empresa, e eu tô te falando isso porque eu tô desde 1998 no ramo. Eu já passei por outras administradoras, eu tô há 12 anos trabalhando na Aliança. Ou seja, praticamente metade do tempo de existência da empresa, né? Eu te digo assim, hoje nós somos em torno de 160 colaboradores, e eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Aliança eram 30 colaboradores, né? Então, o crescimento, e isso é legal, isso é bom, e é um crescimento orgânico. Mas voltando um pouquinho à minha fala anterior, daquilo que a gente percebe que tem de diferente. Como é do mercado eu captar, é do mercado eu perder. E o legal é que eu até perco aquele cliente e ele volta. Isso é algo bem interessante. O cliente, muitas vezes é bom o cliente ele conhecer lá fora. A gente fala muito isso. Não, vai lá, as portas estão abertas. Quando tu quiser voltar, a gente está aqui. E é mais interessante que o cliente deixa de ser cliente nosso, mas a gente segue atendendo ele, a gente segue dando suporte para ele. Leandro, me permita fazer aqui uma colocação que ela vem em total direcionamento ao momento em que estamos vivendo, tá? Vou me referir ao seguinte, ao momento político. Logicamente que a política que temos dentro do condomínio é uma política diferente da política de governador, de presidente, das políticas convencionais que estamos habituados. Porém, o conceito da política dentro do condomínio, muitas vezes, isso eu falo para todos vocês que estão aqui à mesa, vocês fornecedores aqui, muitas das vezes simplesmente pelo fato de ter mudado a gestão. Sim. E aqui não me refiro não foi porque você atendeu mal, nem a tua empresa não atrasou um dia sequer lá daquele contrato de fazer o repasse do condomínio, vocês sempre fizeram com maestria lá a assembleia e simplesmente chega lá o termo do aviso, né? Sim. O aviso da rescisão, simplesmente porque mudou a gestão, né? Você tem já alguma dica em relação a isso? Porque eu tenho certeza que no meio desses 25 e desses 12 que você está, eu tenho certeza que vai ter uma quantidade de condomínios grandes que passa síndico, entra síndico e está lá. Mas, infelizmente, tem alguns que acontece isso, é ou não é? Sim, na verdade, assim, ó, acontece e não é pouco, pelo incrível que pareça, né? E a política, ela é muito forte também dentro dos condomínios. E muitas vezes a gente vai acompanhando aquela oposição que vai crescendo ano a ano, ano a ano.
Até que quando ela consegue assumir, qual é a primeira coisa que ela faz? Troca tudo. E muitas vezes sem medir até as consequências disso, né? Sim. Muitas vezes. Tu troca uma administradora, tu troca uma empresa que presta serviços de portaria, zeladoria, tu troca uma garantidora, se o condomínio tem garantidora, ele troca, mas sim, só pelo fato de ser a oposição e fazer a coisa diferente. E eu ainda vou mais longe. Tem casos que essa vontade de mudar é tanta que eles não se preocupam sequer em fazer análise no contrato. E uma péssima decisão como essa, uma péssima medida como essa, acarreta sérios prejuízos ao condomínio. É ou não é? Com certeza. Isso ou seja, o contrato ele tem que ser respeitado. Você concorde ou não, ele foi assinado. Se você vai dar o aviso, tem que ser pelo tempo pré-estabelecido. E muitas vezes, olha, mês que vem está rescindido o contrato. O fornecedor vai dizer, tá bom, já que você está me dando eu vou executar o contrato, vou seguir o que está no contrato, né? Não, tu sabe, Daniel, de novo, a empresa, ela é oriunda de um escritório de advocacia. Então nós temos uma equipe de advogados muito forte. E a gente, sempre quando chega numa situação como essa, a gente, olha só, tem um contrato. E o contrato é para ser cumprido. Vai ter uma penalidade. Até para a gente abrir uma negociação ou tentar até mesmo ver o que pode fazer. Reaver, pode ver o que tem que há de melhor. Mas mesmo assim, muitas vezes eles acabam assumindo a responsabilidade e fazendo essa troca justamente para dizer, não, quem manda agora sou eu. É incrível. É algo assim, e como eu falei antes, não é pouco, é bastante, acontece muito isso. Mas o que tu me perguntaste antes, tá, mas o que vocês fazem para isso? Na verdade, assim, ó, eu não trabalho para um síndico, eu trabalho para um condomínio. Perfeito. Então a gente cria uma rede de relacionamento com todo o condomínio, entendeu? Óbvio, vai ter a oposição que vai fazer a troca, mas eu consigo minimizar isso demonstrando o meu trabalho para o condomínio, para os condôminos. E os condôminos vão te defender numa hora como essa. Muito. Nós já tivemos, olha, é ruim a gente ter que colocar umas situações como essa, mas nós já tivemos assembleia onde optaram entre ficar conosco e simplesmente destituir o síndico. Olha só. Por situação justamente, não, só um pouquinho, mas eles estão corretos, eles estão fazendo o trabalho. E tu tá querendo fazer essa mudança por alguma razão que não vem ao caso, entendeu? Então acontece também isso bastante, acontece bastante. Muito bem, a produção já me avisou aqui que no tempo, já estamos quase aqui no tempo. Bom, mês que vem está chegando o dia mais importante do ano no segmento condominial, tá? Que é o dia do síndico. Em alguns estados tem uma data diferente, pouquíssimos, por sinal, que é ali no começo do ano, Rio de Janeiro é um deles, tá? Mas, de maneira geral, a data é no dia 30 de novembro, tá? Que este ano será aí no meio da Copa do Mundo. É por isso que nós vamos fazer o evento do Dia do Síndico do Papo Condominial no dia 19, tá? Vamos trazer um pouquinho para antes. E eu queria aproveitar a oportunidade para que você, Juliana, que também participou aqui conosco, falou aí da tua empresa, deixa uma mensagem em homenagem ao Dia do Síndico. Qual que é a mensagem que você queria deixar para este guerreiro, para esta guerreira que está lá na luta diária? Qual a mensagem você deixa para o gestor condominial que está te ouvindo neste momento? Bom, então, Daniel, parabenizar ele por essa profissão, que na verdade é árdua também, né? A gente sabe das dificuldades que tem um condomínio, a administração deste condomínio através do síndico, né? Então é trabalhoso mesmo, então parabenizar esses profissionais e nos colocar à disposição. Estamos aí para solucionar com excelência as necessidades deles. Então conta comigo, conta com o Quer deixar mais algum destaque, mais alguma informação que não foi perguntada ou que não houve tempo hábil? Fique à vontade. Não, só estamos aí à disposição. Conte com a gente, que nem diz a nossa propaganda que está aí. Você falou o número de colaboradores, foi em quanto? Mais de 8 mil funcionários. Gente, eu estou falando, olha que privilégio. O mercado gaúcho ganhou uma empresa que tem mais de, eu disse, preste atenção, 8
mil colaboradores. Então, é uma empresa que tem muita expertise no que é que faz, tá? No que ela faz e que está chegando aí já no mercado condominial, né? Com alguns clientes e querendo ampliar aí essa carteira, né? Exatamente. Então, parabéns, tá? Obrigado por incentivar ao mercado condominial. Nossa, que agradecemos. E conte sempre conosco, tá bom? Da mesma forma. Queria fazer a mesma pergunta aqui ao Lucas, tá? Lucas, dia do síndico chegando, qual a mensagem que o Lucas e a Duplex deixam para este importantíssimo elo aí do meio condominial, que é o síndico ou a síndica? O síndico, para a gente, é o principal elo e é aquela pessoa que está cuidando de um bem que é nosso, né? Então, às vezes, não é muito valorizado, às vezes tem alguns moradores que reclamam muito do síndico, mas ele não para pensar ali que enquanto ele está lá trabalhando, fazendo ali as funções dele, tem alguém zelando pelo bem dele, pelo imóvel dele, que faz parte de um condomínio. Então, meus parabéns, primeiro, né, pela data e meus parabéns pela coragem de ter uma atividade, né, que é a atividade de síndico, que muitas vezes não é tão valorizada, mas que cuida disso, né, e que briga com muita gente às vezes, né, porque não é fácil tu ter ali 30, 40, caso lá de alguns clientes nossos lá, mais de 500 unidades para cuidar, né, mais de 500 apartamentos. Então não é fácil, a lida ali é difícil, tem muita atividade, tem muita coisa para saber, mas o principal é ter boa vontade e interesse em resolver. Alguém vai te ajudar, alguém vai ter uma solução que resolva ali o teu problema. Então meus parabéns a todos os síndicos aí pela coragem e disposição para cuidar do nosso bem, né? Para cuidar do nosso imóvel, de onde a gente mora. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Duplex, mais uma vez também agradeço por estar apoiando ao mercado condominial, por ser um parceiro do Papo Condominial e conte também sempre conosco, tá? Para que possamos juntos estarmos fazendo um mercado condominial cada vez melhor, tá? Leandro, você por último, mas também não menos importante, tá? Gostaria também que você, ao longo aí de tua trajetória, você também tem bastante experiência com o mercado condominial. Qual a mensagem que o Leandro e a Aliança deixa com uma verdadeira homenagem aí ao nosso Dia do Síndico ou a Síndica? Bom, acho que até como o Lucas comentou, a gente sabe o quão árduo, né, a peleia. É ser síndico, né, A peleia do síndico, como se diz aqui no Sul, né? Mas eu tenho duas coisas a dizer para os síndicos, duas. Tenha consigo uma administradora idônea, correta, que trabalha para o seu condomínio. E talvez tão principal quanto, se qualifique, conheça, busque, participe de eventos como esse, busque informações. Hoje em dia a informação é vasta, os eventos são inúmeros, então se qualifique, porque o nível de responsabilidade hoje de um síndico é muito grande. Talvez nem ele saiba o quanto é grande quando ele está assumindo esta responsabilidade, entendeu? Então assim, busque qualificação, busque conhecimento. Lá no meu começo, aquela história do que o síndico era o senhor aposentado que morava no apartamento 101 e o condomínio não precisava ter interfone porque ele estava ali, isso não existe mais. Verdade. Hoje a coisa é séria e o nível de responsabilidade é muito grande. Então, se qualifique. É isso. Muito obrigado, meus amigos. Tive o privilégio de estar aqui no Papo Condominial Cast RS com a Juliana da Ondre Bisbe, o Lucas da Duplex e o Leandro aqui da Aliança. O meu nome é Daniel Lima e aguarde aí os próximos episódios e participações do Papo Condominial Cast RS. Abraço a todos.